Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Como foi o último mês de vocês, que nós falamos lá em maio, agora estamos chegando em junho, espero que tenha sido tudo bem, espero que vocês tenham se cuidado, todo mundo esteja bem, fazendo aquelas coisas básicas que sempre pede, né? De ficar em casa, quem não pode ficar em casa usa máscara, álcool em gel, sem aglomeração, esse papo que a gente já tá careca de saber, então eu espero que vocês tenham seguido esses protocolos no último mês e que esteja todo mundo bem. Seja você ouvindo ou as pessoas ao seu redor. Bem, vamos começar aí, mês de junho, chegou! Meu Deus, metade do ano já! Quem diria? Não sei qual a percepção de tempo de vocês, mas a minha, meu Deus do céu, tá passando muito rápido. E a minha convidada esse mês, na realidade ela estava programada pro mês passado. Ela não sabe disso, na realidade, porque eu só convidei ela depois. Mas eu decidi adiar, porque eu queria fazer um especialzinho no mês de maio. Quem escutou ainda pode escutar nas plataformas que nós temos aqui o programa. Foi uma convidada que é fã do Senna, foi muito legal a conversa, pela data que tinha chegado, no mês de maio e tudo mais. Então eu tive que adiar esse programa, mas eu tava muito ansiosa para fazer. E por fim ele está aí. Minha convidada é bem conhecida pela comunidade da Fórmula 1, principalmente no Twitter, seja por ela mesma ou pelo projeto que ela tem, então ela vai conversar comigo sobre isso. Eu acho que vocês vão gostar bastante, mas antes dela entrar no ar para conversar comigo, tem o quadro de recados já conhecido por vocês, então espera um instantinho. Quadro de recados. Bem, pessoal, não é nenhum recadinho novo, mas é sempre bom lembrar, se vocês puderem dar um suporte pra gente de maneira financeira, nós estamos no PicPay, é só procurar lá GDF1.talks, repetindo, GDF1.talks, e ajudar com a quantidade que vocês puderem. Mas é claro, se vocês não puderem ajudar financeiramente, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade, e até porque nós estamos vivendo em um momento difícil, né? Você pode ajudar com aquela correndo do bem, que a gente já propôs aqui, de fazer alguns programas, que é vocês contarem um pouquinho sobre o Ponta Talks para outras pessoas que talvez tenham interesse em escutar, que gostem também de automobilismo e de carros de modo geral. E para essas pessoas também espalharem para outras pessoas e a gente conseguir criar uma grande comunidade em torno do programa e poder fazer algo cada vez melhor para vocês, com mais conteúdos legais, com mais qualidade. Mas mesmo assim, estar escutando aqui, ter vocês aqui já é um suporte enorme e a gente agradece com certeza. Então vamos aí para mais um programa, que esse está sensacional. Eu já tô aqui com a minha convidada, eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer ela, se não por nome, pelo projeto que ela comanda. É Isamara Fernandes, ela é jornalista e ela tá aí na comunidade da Fórmula 1 comandando a Daniel Ricciardo Brasil, que a maioria das pessoas conhece, não precisa nem ser fã do Daniel pra já saber sobre o projeto. Então seja bem-vinda, Isa, tudo bem com você? Oi, Rafa, muito obrigada, tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo certo, melhor agora que a gente pode aqui conversar um pouquinho, trocar umas ideias. E claro, eu quero conhecer sobre você, então, desde o início, vou te perguntar. A escolha de ser jornalista tem alguma coisa a ver com você ser fã de esporte? Totalmente. A minha entrada no jornalismo, ela vem do esporte, principalmente do futebol, assim, desde muito nova. As minhas primeiras lembranças que eu tenho do contato com o esporte são da Copa do Mundo de 2006, onde eu chorei muito, mas muito por conta da derrota do Brasil. E ali eu vi que eu tinha uma ligação muito forte com o esporte. E por conta do meu pai, que ele tá no meio também há mais de 40 anos, e ele sempre me contou muito dos bastidores, sempre essa questão do por trás das câmeras, quase que literalmente, porque ele é repórter cinematográfico. Ela sempre foi muito presente na minha casa, na minha vida. A ausência do meu pai por conta do esporte, das inúmeras viagens, ela sempre foi muito recorrente aqui. Então, foi esse casamento, sabe? Esse casamento familiar, assim, de ter um pai que trabalha com isso e de ser muito fã de esporte desde praticamente quando eu nasci. Tá no sangue. E quando tá no sangue não tem como, né? Eu lembro que você comentou em off, né? Quem tá escutando não sabe, mas em off, sobre essa relação com seu pai, em relação ao trabalho dele e tudo mais.
E que legal, né? Porque tô acompanhando você, eu vejo que você está cobrindo bastante a área de futebol e tudo mais. E como que estão seus projetos pessoais agora? Você como profissional que acabou de se formar em jornalismo, como estão? Quais são os seus projetos? No que você está trabalhando? Então, atualmente eu não tô com nenhum emprego fixo, mas pra te falar a verdade, está sendo até um pouco mais maleável, tá me deixando mais maleável para atender às outras demandas. Porque eu participo 2 vezes na semana de um programa na TV Horizonte, que é uma TV aqui de Belo Horizonte, de BH. Às quintas eu falo sobre futebol, mais necessariamente sobre futebol masculino, o futebol Atlético, Cruzeiro e América, né, que são os times aqui de Belo Horizonte, para quem não conhece. Nas terças-feiras eu faço um boletim para esse mesmo programa sobre a Fórmula 1, contando um resuminho da semana, contando o que aconteceu na corrida e as principais notícias. E aí, nesse meio, eu também agora faço parte do time de narradores e comentadores da Maicujo, que é a plataforma que a CBF TV hospeda os seus jogos, faz as suas transmissões ao vivo. Aí já estão campeonatos feminino e base. Então eu comento Brasileirão A1, Brasileirão A2, Copa do Brasil Sub-20, Sub-17, por aí vai. E eu ainda também estou participando de um projeto de divulgação científica para o UFMG. É um podcast muito interessante sobre nanotubos de carbono. Uma coisa nada a ver com o que eu faço normalmente, mas assim, a oportunidade apareceu, eu agarrei também. Então tem tudo isso além do Daniel Ricardo Brasil na minha vida. Meu Deus, é muita coisa. Menina, mas você tá atarefada, mas é legal porque você tá fazendo o que você gosta, né? Isso que é legal. Não, com certeza. Eu falei esses dias mesmo. Eu até postei uma foto no Instagram, no Sesc Venda Nova, que é onde acontecem os jogos, né? Que eu tô participando, que eu faço parte e comento pela CBF, que eu tô vivendo a vida que eu sempre quis, assim, muito cedo. Eu estudei e eu batalhei pra isso, mas eu não esperava que ela fosse acontecer tão cedo. Não é a mais glamurosa, não comenta um jogo pela Globo ou afim, mas quando você gosta do que você faz, até o mais básico já te deixa muito feliz. Então todo mundo que me pergunta se eu tô fazendo o que eu gosto, eu falo que eu tô vivendo o meu sonho com 22 anos e eu me sinto completamente realizada com 22 anos, sabe? Então um dos privilégios muito grandes que eu tenho. Você não tem ideia o quanto isso é legal de ouvir. Sensacional. E eu queria entrar propriamente na Fórmula 1. Como, né, você já contou aqui da entrada em relação ao futebol, eu tenho a mesma experiência que você em 2006. Total, porque em 2002 eu era muito pequena, então eu cheguei a acompanhar, mas eu não lembro. Você é mais nova ainda do que eu, então com certeza você não lembra de nada. Mas na Copa de 2002 eu lembro de acordar de madrugada com os meus avós, porque eu morava com eles gritando, porque o Brasil, né, foi penta naquela época e tal. Então eu só tive, assim, um vislumbre em 2006 e eu fui muito triste. Nossa, não fala, eu não lembro de absolutamente nada. Minha mãe fala, a gente acordava cedo, de madrugada, ia pra casa da sua tia, fazer churrasco. Eu falei, mãe, não adianta você falar, eu não lembro, eu era um bebê. E daí veio 2006, que decepção. Quer dizer, tá sendo uma decepção desde então, né? Então, desde então eu só vi derrota. Não sei o que é o Brasil ser campeão de uma Copa. Ai, que tristeza. Mas, e como que daí a Fórmula 1 entrou nisso, assim, já que você estava tão encaminhada em relação ao futebol, por ter o seu pai e tudo mais, por ter essa ligação, tudo com o Brasil. Como que a Fórmula 1 entrou daí na sua etapa, assim, de vida? Então, aqui em casa, como eu disse, a gente sempre foi uma família muito esportiva, só para contextualizar. Quem ia ao estádio comigo era minha mãe, porque meu pai estaria lá trabalhando e eu queria ir para poder assistir os jogos. Então, a minha mãe e a gente sempre foi muito ao estádio juntas. Então, aqui em casa, o esporte sempre foi muito presente. A gente senta para assistir vôlei, enfim, qualquer esporte que for interessante estiver passando na televisão. E o meu pai sempre foi muito fã de velocidade. Aí eu digo MotoGP e corrida, Fórmula 1 e afins. Então eu sempre vi de relance as corridas aos domingos, mas nada que realmente me interessasse, que me chamasse tanto a atenção assim. Eu lembro do Massa em 2008 com o Hamilton, que eu assisti essa corrida. Eu fiquei muito triste, mas assim, é aquela sensação mais de patriotismo mesmo, sabe? Tipo, poxa, o cara do Brasil não conseguiu ganhar. Que pena, mas nada
que fosse muito ligado direto mesmo com o esporte, até a pandemia. A pandemia chegou e eu tava em casa. E em 2019, no final de 2019, eu sentei pra assistir a corrida de Abu Dhabi. A última corrida. Nossa, a corrida mais aleatória do mundo. Exato, não me pergunta por quê, mas eu sentei e assisti. E, tipo, assisti ela do começo ao fim e me chamou muito a atenção. E aí eu falei, caramba, isso aqui é legal. Não, é mais do que os carros dando volta, como eu estava falando. Aí eu falei, tipo, coloquei uma meta. Eu falei, pô, vou tentar assistir no próximo ano. E aí veio a pandemia e tudo aquilo que aconteceu, o atraso da temporada. E aí eu tava, assim, a temporada começou, eu lembrei da promessa que eu fiz, assisti a primeira corrida na Áustria, o pódio do Longo. Me interessei muito mesmo, de verdade. Eu falei, tá bom, eu vou entrar de vez nisso aqui, porque eu gostei muito, mas eu preciso aprender. Não basta só assistir, eu preciso entender como funciona, quais são as regras, o que acontece, quem são essas pessoas. E aí eu comecei no intensivão, sabe? Eu comecei a seguir todo mundo nas redes sociais, e fui procurando a galera no Twitter, fui procurando a galera no Instagram. Fui lendo as coisas que me apareciam, esses guias práticos, assim, sabe? De iniciante, as regras básicas. Mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Eu já tinha entendido, já tinha encontrado as pessoas, já tinha seguido as pessoas no Twitter também que falavam sobre, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Aí me indicaram Drive to Survive. Eu sou uma discípula de Drive to Survive. Meu Deus, você é daquelas fãs que o pessoal acha que não existe, que tipo, chegou, veio da pandemia também e veio de Drive to Survive. Porque eu falei, gente, essa pandemia com o pessoal em casa, o pessoal vai acabar se interessando e tendo vontade de ver, porque não tinha mais o que ver na TV, né? Tipo, de novo. Eu falei, vai surgir. Exato, vai surgir fã. Eu pensei comigo, vai surgir, vai ter gente nova acompanhando a categoria e ó, tá aí você provando o meu ponto do ano passado. Exatamente. E aí, minha filha, foi um negócio de louco. Igual eu contei uma vez, que eu nunca vi uma coisa parecida igual aconteceu comigo e a Fórmula 1. Eu assisti o Drive to Survive as 2 temporadas em fim de semana, tipo, sexta, sábado e domingo eu matei 2 temporadas de 10 episódios cada. Meu Deus. Tão fissurada que eu fiquei. E assim, aquilo... Sabe quando você fica completamente apaixonado por uma coisa, encantado, obcecado? Foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu queria comer a Fórmula 1 24 horas por dia, porque eu simplesmente tinha encontrado um paraíso ali dentro. E foi assim, eu cheguei... Então, a Fórmula 1 dessa forma. Eu já tinha um conhecimento do esporte, já sabia o que era, mas eu só me interessei de verdade, só fui atrás mesmo quando eu parei pra assistir, e a pandemia também ajudou bastante. Não sei se sem a pandemia eu estaria onde eu estou hoje. Cura, né? Eu pensava que você já tinha... Eu acho que a gente nunca parou pra conversar, assim, de quando que você começou a acompanhar. Eu pensei que você já acompanhava de antes. Na realidade, estou surpresa que os ouvintes estão falando. Tá sendo inédito pra mim também. Não tinha ideia. Eu sou novinha. Muita gente fala mesmo, tipo, nossa, mas você fala com tanta propriedade e tudo mais. Mas eu falo, tipo, gente, essa questão de tempo é muito relativa. Se você tem certeza e tem conhecimento do que você tá falando, independente do tempo que você tá ali, desde que você não fale coisa errada, fale as coisas corretas, isso não quer dizer nada. Não, é verdade. Tanto que eu comecei há muito tempo e eu não tive essa rapidez que você teve de não, vou procurar, vou pesquisar. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a acompanhar, então eu literalmente acompanhava e eu sabia o nome de uns pilotos e outros e só assistia, sabe? Depois de uns 3 anos acompanhando, eu falei, não, eu tenho que sentar e entender realmente. Você já foi ligeira, já foi procurando e tá aí, como você falou, no sentido de, tem gente que talvez tá há mais tempo, mas não teve também esse lance de parar e tentar entender o esporte, né? E em relação ao Daniel, como que aconteceu? Eu gosto desse piloto. Meu Deus. Porque, vamos ser sinceros, né? Você ainda pegou um momento que o Daniel tava tentando com a Renault. Você nem pegou os momentos brilhantes, assim, dele de início lá na Red Bull. Você pegou em um momento que ele tava se despedindo da Renault.
Exatamente. Eu não vi os anos de glória, só vi pelo YouTube. Obrigada, internet, por isso. Ai, graças a Deus que tem o acervo, né, pra gente poder ver. Amém. Porque imagina só. Então, é meio difícil uma pessoa que vem de Drive to Survive não gostar dele, até porque a primeira temporada é metade falando sobre o drama dele sair ou não da Red Bull, né? Então... ele tem um destaque enorme, né? Ele é o protagonista de todas as temporadas. Exatamente, não dá pra fingir que não, porque ele é. Mas assim, eu realmente não sei o que aconteceu. Tipo, ele foi um dos primeiros que eu segui nas redes sociais, porque ele é muito carismático. Não dá pra poder falar que não, e não tem como negar, e ninguém nega isso. Ele é muito carismático. Eu achei ele muito engraçado, assim, porque a gente que vem de fora, a gente tem uma imagem. Por exemplo, eu conhecia só os medalhões, o Lewis, o Fernando Alonso, na época, o Schumacher, o Massa. Então, assim, você vê uns caras um pouco mais fechados, sabe? Você não espera que vai encontrar uma pessoa, assim, semelhante a você. Porque quem me conhece na vida real sabe que eu sou, tipo, umas amigas minhas me chamam de Daniel Ricardo mulher. Porque, tipo assim, eu sou daquele jeito, eu faço muito piada. Eu canto o dia inteiro e eu brinco. E dentro da minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Então, assim, a questão do bom humor e a questão de ser uma pessoa muito positiva foi meio que um reflexo, sabe? Tipo, eu me vi ali e falei, caramba, esse cara é parecido comigo, que legal. Saber que dentro de um esporte tão competitivo, tão glamuroso, que tem tanto dinheiro, tem uma pessoa assim que consegue ter uma essência diferente das outras, sabe? E aí acabou que pegou mesmo, e as redes sociais, e aí eu fui começar a fuxicar a vida dele, e as fotos. Cara, até as questões... Rafa, sério, é uma coisa muito, 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 muito louca. Que até a questão de ser uma pessoa completamente idiota pra postar uma foto, tipo, colocar uma legenda sem sentido, a gente é muito parecido nisso, porque eu adoro postar fotos no Instagram com legendas nada a ver com o que tem na foto, sabe? Tipo assim... Foi total identificação. Foi, de primeira. Eu me senti muito representada por ele. E eu acho que quando você gosta de uma pessoa, de um ídolo, você tem que enxergar coisas boas nele e enxergar também um pouco de você. Porque você gosta daquilo que parece contigo. Não, isso é verdade. Eu tenho o meu, eu não falo publicamente, sabe isso? As pessoas sabem quem é, mas eu não falo publicamente. Mas eu tenho o meu, mas eu tô entendendo totalmente o que você tá falando, porque foi a minha mesma experiência. E eu acho isso muito legal, porque a gente sabe de pessoas que realmente acompanham o esporte e vêm de modo geral, assim, ou acompanham, gostam de uma equipe, né? Também tem esse lado. Na Fórmula 1 eu acredito que tem aquilo de os fãs de um piloto ou os fãs de uma equipe. Mas eu acho que da nossa geração, principalmente, a gente acaba se identificando muito com eles, até porque hoje a gente tem essa questão de redes sociais e tudo mais, então a gente tem um alcance maior. E tem isso da série também, que, pô, a gente vê um lado, principalmente pro Daniel, que é super aberto, que tá super brincando, então que dá essa liberdade pra Netflix, a gente vê um lado mais íntimo deles, né? E eu acho que é algo que acaba atraindo muito, porque a Fórmula 1 sempre foi aquilo. Aquela frase de, mulher só assiste porque tem piloto bonito. Cara, a gente nem vê os caras. Eles estão literalmente de capacete o tempo todo. Os caras metem uma balaclava que você só vê o nariz, sabe? Você não vê nada. Ele vem falar comigo que é bonito. Me ajuda aí, gente. Então, tipo, é legal ter esses momentos até. Daí por isso que eu acho que a nossa geração, a gente ainda pegou. A gente tem a oportunidade de conhecer mais eles, tirando o Vettel, né, que não gosta de rede social. Beijo, Vettel. Beijão, posso que tá escutando esse podcast. Com certeza. Mas, então, isso é muito legal. E como que foi daí a questão do Daniel Ricardo Brasil? Porque eu sei que não é só você, né, é um grupo de meninas. Como que vocês se encontraram? Como que foi criada? Onde veio a ideia? Então, e assim... E o mais engraçado que... E ele não é um dos mais novos, né? Eu tenho 22 anos. Naturalmente, eu iria me sentir mais conectada para um dos mais novos ali. O Lando, o George, o Charles. Mas assim, não foi. Bateu com um cara de 31 anos, que eu falo que é um pitico, mas ele tem 31 anos. Tudo bem. Supera. Mas então, o Daniel Ricardo Brasil, ele nasceu de um surto meu. Assim, eu tava, tipo... parada no domingo, depois de uma corrida. E eu queria, tipo, saber mais sobre ele. Eu queria ter mais coisas perto, porque, assim, eu consigo entender muitas coisas em inglês, mas eu não tenho um inglês tão fluente, assim, tanto em questão de ouvir e falar e ler. E aí eu fui procurar se tinha um lugar onde eu conseguia achar as coisas em português para eu me sentir mais confortável para entender o que ele estava falando, as entrevistas, enfim.
uma ponte, sabe? Entre ele e eu, que sou uma fã brasileira. E eu não achei. E aí eu fui pesquisar no Twitter, enfim, se tinha algum portal para algum piloto, se algum dos pilotos, alguém já tinha tido essa ideia. E na época eu achei apenas o Tim Leclerc e o Max Verstappen Brasil. E o do Lewis também, o Lewis Hamilton Brasil. E eu falei, poxa vida, não tem uma fonte, assim, uma ponte do Daniel com os fãs brasileiros. E ele é um cara tão legal, ele é um cara, assim, que eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui no Brasil que gostam dele, da mesma forma que eu. Por que não? E eu era muito nova na F1 TT e nesse mundo todo de Fórmula 1, e eu fui na cara da coragem mesmo. Tipo, devia ter menos de um mês que eu tinha entrado em alguns grupos de Fórmula 1, e eu perguntei, tipo, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. E eu mandei num dos grupos, falei, gente, vocês querem criar um portal pro Daniel comigo? Eu tô tendo essa ideia aqui, eu vi que não existe, a gente seria o primeiro a fazer isso pra ele. Eu acho que é uma ideia que pode funcionar. Quem quiser, me chama no privado. Foi desse jeito, não teve nada demais. Deus. Foi tipo assim, vou criar, preciso de pessoas pra criar comigo, não sei quem, mas vai dar certo. E aí, apareceu, por incrível que pareça, apareceu a Mary, que é a Mariana, a Denise e a Laís, que nós somos as 4 que estamos desde o começo. A gente já vai fazer 1 ano agora em agosto. E Meu Deus, já 1 ano? Já 1 ano. Gente, o tempo tá passando muito rápido. Tá voando demais. A gente esses dias tava falando surreal. O quanto passou rápido. Parece que foi ontem que a gente se reuniu aqui. E hoje a gente já vai fazer quase 1 ano. Tipo, tá batendo na porta já. Porque o tempo tá passando tão rápido. Os meses estão voando, né? Então... E aí foi assim. A gente se reuniu. Eu fiz um grupo no WhatsApp. Elas me chamaram no privado. E a gente foi construindo esse portal. A gente foi construindo essa relação. E hoje, assim, elas são as minhas irmãs de vida. Tipo, a gente construiu uma relação muito mais do que só profissional, sabe? A gente tem uma relação de amigas mesmo. Nós somos amigas, 4 amigas. 5 agora, porque a Laura entrou também, porque as demandas começaram a ser muitas e a gente não tava dando conta, só nós 4. Então a gente abriu vaga para mais uma pessoa. E bem possível a gente tenha que abrir mais, porque a cada dia só aumenta as coisas e a gente cria mais demanda, a gente né, para poder conseguir trazer conteúdo. Mas é assim, hoje em dia nós somos 5, mas as 4 primeiras que estão desde o dia 8 de agosto de 2019 sou eu, a Denise, a Mariana e a Laís. Gente, isso é muito legal, porque a sua ideia, você falando até, eu não tinha ideia, eu pensava que você já conhecia todas as meninas e vocês se olharam e falaram, vamos fazer? Eu não tinha a mínima ideia não que vocês ninguém. Não se conheciam e que deu tudo isso e deu muito certo. É muito incrível, né? Quando você coloca algo no papel e fala, não, eu vou fazer isso. E o medo, né, de não dar certo, porque eu não conhecia ninguém. Sei lá, uma louca surge do nada e fala que vai fazer um negócio desse. Filha, calma, você acabou de chegar e você já quer sentar na janela, sabe? Eu tinha esse medo. Nossa, Isa, mas deu super certo. E isso que você falou da necessidade dessa ponte, eu concordo muito com você. E assim, depois que vocês lançaram o Daniel Ricciardo Brasil, começou a aparecer muitas outras páginas. Hoje a gente tem página de quase todos os pilotos. E é muito interessante. E eu acho que é muito bom também porque vocês são uma fonte. Por exemplo, pra mim, lá na galera da F1, cara, ficar toda hora procurando o que cada piloto falou pra poder ver o que é interessante, divulgar e tudo mais. Não precisa de chato, mas é difícil você achar algo e falar, não, isso é interessante. Vai que eu tô perdendo alguma coisa que o outro piloto tá falando que seja melhor. Então, é isso que vocês queriam nessa questão de traduzir o que eles estão falando, de trazer vídeos e tudo mais. É metade do trabalho que eu tenho que fazer, porque eu literalmente acompanho vocês, porque é melhor acompanhar vocês do que ficar esperando alguma coisa sair no site da Fórmula 1, sabe? Eu tenho mais facilidade nisso. Então vocês acabam fazendo um favor pra quem é jornalista de um site geral de Fórmula 1. Porque chega pra gente, eu não tô falando isso não. O Rubens lá do Boletim do Paddock, por exemplo, falou, cara, vocês são muito importantes pra gente, porque realmente vocês facilitam o nosso trabalho. É muito legal, porque de uma necessidade que você tinha, você acabou suprindo a necessidade de outras pessoas. É verdade, ele comentou isso mesmo, e eu não tinha parado pra pensar. Eu, por um tempo, eu passei pela editoria de Fórmula 1 na Globo, né, quando eu fazia estágio, lá na TV Globo Minas aqui de BH, e aí eu consegui
fazer 2 semanas de estágio na editoria de Fórmula 1, eu vi a dificuldade que era, principalmente, como eu te disse, eu que não sou uma pessoa fluente em inglês. E é tudo em inglês. Você vai atrás dos sites em inglês, porque quando sai no Brasil, você já tem que ser o primeiro a dar aquilo. Você não pode ser esperar o outro portal brasileiro dar pra você dar também. Então, assim, é muito, muito bom pra gente, e por isso a gente tenta fazer o melhor trabalho possível. E aí eu não digo só questão de conteúdo, mas esteticamente falando também, porque é muito importante para vocês que produzem um conteúdo mais geral, conseguir achar de forma mais prática, saber o que vocês vão encontrar, conseguir achar um conteúdo de qualidade boa, porque dependendo do que vocês podem até colocar um tweet nosso lá, um link nosso. Então, assim, facilita também para vocês, mas também traz uma forma da gente conseguir colocar o nosso trabalho dentro do trabalho de vocês, sabe? Então, eu acho que é mais uma via de mão dupla o que os dois lados fazem. É uma verdadeira troca, né? Isso é muito legal. Eu realmente admiro muito, assim, o trabalho de vocês, até nessa parte de edição, porque edição, de traduzir e tudo mais, porque eu sei o quanto é difícil. Imagino por que vocês estão buscando mais gente, até porque você acabou de militar tudo que você faz em paralelo a isso, então não é como se vocês se dedicassem 100% só ao Daniel Ricciardo Brasil. Afinal, isso não traz dinheiro pra vocês, né? Exatamente. Eu acho legal ressaltar isso, porque as pessoas realmente acompanham, elas gostam. Às vezes, eu não sei se você já se deparou com alguém criticando de alguma forma, talvez de uma forma ruim o trabalho de vocês, mas eu queria exaltar isso, gente. Ninguém tá recebendo pra fazer isso. As pessoas fazem porque elas gostam. A Isa faz isso porque ela gosta do Daniel Ricciardo e que ela acha importante ter esse vínculo pra vocês poderem entender o que o cara tá falando. Então, deem valor, porque a gente não tá ganhando nada com isso. Não, exatamente. Por exemplo, no nosso grupo tem gente que estuda, tá na escola ainda, igual a Laura tá na escola, no ensino médio. A Mariana, ela é estudante de medicina, então assim, na mesma hora que ela tá lá traduzindo o vídeo, ela, gente, peraí que eu tenho agora uma aula prática de parto. Preciso fazer um parto de um bebê boneco aqui. Eu tô tipo, gente, hoje não dá, eu tenho que fazer uma transmissão agora, eu só volto daqui 3 horas pra casa. A Denise trabalha com marketing e todas essas coisas, então ela, tô numa reunião aqui com a galera do Google, não posso. A Laís também tá fazendo faculdade, gente, tá fazendo trabalho. Então, assim, a gente faz porque a gente gosta mesmo. Porque a gente tá ali, porque a gente quer levar esse tipo de conteúdo e informação pras pessoas. A gente não recebe nada. Agora nós abrimos uma loja, mas assim, diferente do que muita gente acha, a gente quase não tira lucro com isso. A gente não tira lucro nenhum pra gente com isso. Tudo que a gente recebe com a venda das canecas e com o que a gente vai colocar a mais futuramente, é investido em qualidade, sabe? A gente criou um podcast agora, a gente precisa hospedar o podcast em um lugar, a gente tem que pagar, e é em dólar. A gente tem o site com um domínio, tudo bonitinho, pra ficar mais fácil de achar, pra todo mundo conseguir ver as coisas de forma correta, a gente precisa pagar esse domínio. Não é barato, então a gente também não pode tirar tudo do nosso bolso, senão ninguém consegue sobreviver. O produtor independente de conteúdo, ele mais gasta do que propriamente recebe dinheiro. Então a gente fez isso mesmo pra se manter, não foi pra ganhar dinheiro em cima das pessoas, sabe? A gente fez isso pra conseguir manter um mínimo de conteúdo de qualidade que a gente ainda pode oferecer pras pessoas. E também porque, poxa vida, a gente sabe como que o país tá. Ninguém tem aí $35, $40 que convertendo fica 200, 300 reais pra pagar num merchan oficial que todo mundo quer, óbvio. Exato. Então a gente pensou... Então, tipo, a gente falou assim, cara, porque a gente não faz uma coisa que vai aproximar a pessoa dele, e ela vai ter uma lembrança dele, mesmo que não seja oficial, mas vai ter lá na casinha dela uma caneca que ela vai olhar e vai ver ele lá, sabe? Foi uma forma da gente também dar um afago nas pessoas que não conseguem comprar algo oficial, não se sentirem, tipo, poxa, mas eu não tenho nada do Daniel na minha casa. Então, tipo assim, a gente faz as coisas mesmo mais pensando no que as pessoas vão sentir e como elas vão ficar do que na gente, sabe? É uma coisa mais trabalhada pros outros do que pra gente mesmo. Isso é muito legal. E vamos ressaltar aqui que o público da Fórmula 1 tá mudando muito, né? Então a maioria das pessoas não tem dinheiro pra comprar as coisas oficiais. Hoje o público da Fórmula 1 é um público jovem, é um público que tá na faculdade, é um público que tá tentando alguma coisa e não são de classes altas. E vai lembrar que, meu Deus, o real tá super desvalorizado. Então isso aí de hospedagem também, essas coisas, a gente acaba realmente
gastando dinheiro em vez de recebendo por qualquer coisa que a gente faz. Então é realmente por amor que vocês estão aí com o Daniel Ricardo Brasil, ajudando também eu, que comando lá da DF1, a ter conteúdo do Daniel na minha mão, sem precisar ir tão a fundo. Conta com a gente que conteúdo que não falta, porque vou te falar uma coisa, viu? O homem que fala, minha nossa senhora. Ele dá muita entrevista, né? E agora que ele tá também nas áreas de moda, lançando vinho, nossa, cada vez mais conteúdo. Não, ele atualizou o site ontem e a gente foi olhar a quantidade de parcerias firmadas mesmo que ele tem. A gente ficou de cara, porque, tipo, vai do Toner, que é uma coisa de vitaminas pra uma vida saudável, até vinho. Você fala, caramba, o cara pilota, mas ele tipo, tem parceria com a Amazon, tem parceria com a Sandugo, que é coisa de vinhos, tem parceria com a Race Service, mas não só em questão de capacetes, mas de roupa. Então, assim, ele tem. Ele transita, ele flutua por várias coisas além de ser um piloto, né? Ele sabe trabalhar muito bem a marca Daniel Ricardo, isso a gente não pode negar. E agora me diga, porque eu não te perguntei. Eu só vi as coisas, eu não tenho a mínima ideia como foi. Mas o Anderson, ele fez uma entrevista, né? Participou aí. Não sei se foi uma entrevista só com ele, mas ele tava fazendo uma entrevista com alguns pilotos. Ele fez uma entrevista e citou o Daniel Ricardo Brasil pro Daniel Ricardo. Como foi? Vocês sabiam que isso ia acontecer? Foi de surpresa? Mesmo sabendo, vocês ficaram emocionados? Como que foi isso? Meu Deus do céu. Pensa numas pessoas que, tipo, 9 horas da manhã estavam berrando, tipo, literalmente pegando áudio gritando. Imagino, meu Deus. Porque, assim, cada uma tem a sua personalidade. Mas a Denise, ela é a pessoa mais calma que existe no mundo. Eu acho que se ela ver o Daniel, ela vai continuar calma. E foi, tipo, quase isso que aconteceu no sábado. Na sexta-feira. Porque o que rolou? Eu durmo muito tarde. Então, eu geralmente sou uma das últimas a acordar do grupo, mesmo sendo a pessoa que coordena ali, enfim, e dá dita o rumo do dia, mas as meninas fazem as coisas, elas são super independentes e eu nem preciso ficar na cola delas pra fazer tudo. Mas aí eu, tipo, o meu telefone não parava de vibrar, e eu falei, gente, tá acontecendo, a gente sempre pensa no pior, né? Eu falei, alguma coisa aconteceu, mas eu não pensei, tipo, sei lá, no portal, eu falei, caramba, deve estar rolando alguma coisa na minha família, enfim. Falei, vou olhar aqui, pô, trabalho, sei lá. E aí, tipo, cento e tantas mensagens e, tipo, mais da metade era de marcação, me marcando. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, meu Deus, hackearam a gente. Enfim, uma coisa muito de errado tá acontecendo. E eu nem li as mensagens, eu só falei, oi, o que foi, gente? O que tá acontecendo? Por que vocês estão tão desesperados assim? E, tipo, tinha 3 meninas acordadas, que era a Laura, a Mari e a Denise. E aí as meninas falaram, pelo amor de Deus, lê a conversa. Eu falei, tá, eu vou ler. Aí na hora que eu fui ler, tipo, era 7 horas da manhã, e a Denise, tipo, falando tranquilamente. Gente, o moço mandou na DM pra gente, perguntando se a gente tem interesse de fazer uma pergunta pro Daniel, porque ele vai conversar com ele numa entrevista. Desse jeito, como se nada tivesse acontecendo. E, tipo, as meninas surtando e berrando, e ela lá tranquilona, super na vibe, tipo, isso acontece todos os dias, não sei por que. Toda hora a gente tem essa oportunidade. E a gente... Mas enfim, o que aconteceu? Ele entrou em contato com a gente pela DM do Instagram, falando que ele tinha ficado sabendo somente no dia anterior, na quinta de noite, que ele tinha conseguido essa entrevista com o Daniel. Não era uma entrevista exclusiva dele, tinham outras pessoas, mas era uma entrevista mais reclusa. Tipo, tinham 5 pessoas, eu acho, só, na entrevista. E que depois dos treinos livres da sexta-feira, ele ia conversar com ele. E que se a gente tinha alguma pergunta pra mandar pro Daniel, que se a gente queria, topava mandar uma pergunta pra ele. Assim, né, tá pedindo um padre pra rezar a missa. Chega pra gente, óbvio que a gente quer fazer uma pergunta. E aí foi um surto, né? Tipo, gente, a gente vai perguntar, a gente tem uma chance só, a gente não pode falar qualquer coisa, perguntar qualquer bobeira, enfim, é a nossa chance, a chance da nossa vida. E aí a gente foi formulando as perguntas. E aí nós fizemos 3 perguntas e enviamos pra ele. A primeira, a gente falou sobre a questão do relacionamento dele com os fãs, como que ele sentia a energia que os fãs mandavam pra ele, principalmente no Brasil. Depois nós perguntamos sobre a questão de bagagem, o que ele já leva, o que durante todos esses 10 anos na categoria, o que ele leva com ele de experiência pessoal, não só como piloto.
E por fim, a gente resolveu fazer uma pergunta mais técnica, que foi a pergunta sobre a questão dos freios, da adaptação, porque todo mundo sabe, né? Ele é muito conhecido pelo late braking e a gente sabe que esse processo é muito importante, principalmente para ele, para se sentir confortável. Então a gente acabou mandando essas 3 perguntas e aí ele escolheu a última, que foi a mais técnica, para perguntá-lo. E aí a gente tava tipo, vai, Daniel, para de treinar, nem precisa treinar pra ter treino, vai conversar com os jornalistas, é muito mais importante do que treinar. E vocês não contaram pra ninguém, né? Vocês guardaram isso pra vocês? Não contamos pra ninguém, da mesma forma do vídeo da McLaren, que 2 de nós participamos do vídeo de boas-vindas pra ele, e a gente também guardou por quase 2 semanas a novidade, a gente não contou pra ninguém. E nesse dia da pergunta também foi do mesmo jeito, a gente não contou pra absolutamente ninguém. A gente ficou no segredo, até porque se desse errado, a gente também não tinha colocado. Se desse errado, a gente não ia colocar expectativa em ninguém à toa, sabe? Não, também se desse. E ó, vou te falar, eu também acredito muito em olho gordo. De contar pra alguém, a pessoa ficar com inveja e dar errado. Então eu não conto pra ninguém até acontecer. Pois é, aí eu falei, gente, não vamos falar pra ninguém, porque se isso der errado, a gente não colocou expectativa em ninguém, então frustramos só a gente mesmo. E aí nós ficamos esperando, tipo, isso foi de manhã, ele pediu pra gente enviar a pergunta, as perguntas até no máximo ali meio-dia, né, que era o horário que acabava o TL2, e nós esperamos, mandamos e ficamos lá, né, todo mundo surtando, aguardando, e aí ele apareceu à tarde, era umas 3 horas, e ele falou, gente, fiz a entrevista, perguntei pra ele é um amor, deu tudo certo, só que a FIA não liberou as imagens. Eu só tenho o áudio, a McLaren só me enviou o áudio porque foi o que liberaram pra mim. E a gente, não, cara, você tá louco? Pra que liga pra imagem, vai? Pode mandar o áudio, vai, manda o áudio. A gente só manda esse áudio, em nome de Deus, a gente só quer escutar. E aí ele mandou, foi uma entrevista de 20 minutos, e a gente ainda não conseguiu legendá-la e traduzi-la toda, porque a gente tem uma outra de 20 minutos que já tá na fila, que nós estamos terminando de legendar e traduzir. Mas aí a gente pegou só pra contar a novidade mesmo. A parte onde ele fala da nossa pergunta, e aí o Anderson contextualiza quem fez a pergunta, e depois aquela mensagem dele falando da churrascaria, da caipirinha e Viva Brasil. E aí eu falei, poxa vida, a gente não consegue ver a reação dele quando ele tá falando da gente. Eu perguntei, Anderson, mas e aí? Ele deu pelo menos um sorrisinho na hora que você falou que era o Ricardo Brasil, o que ele fez? Aí ele falou assim, nossa, gente, ele deu um sorriso enorme na hora que eu falei que era o Ricardo Brasil e da Rafa. Eu chorei, juro. Meu olho tá cheio de água agora. Mas que sensacional! Aí eu mandei o áudio pras meninas, eu falei, eu preciso encaminhar esse áudio pra elas verem que, tipo, a gente chegou, sabe? Tipo, um dos nossos maiores sonhos chegou a acontecer. E ele sabe que a gente existe, que a gente acompanha ele. Pode ser pouco para outras pessoas, mas a gente que dedica um trabalho totalmente feito de coração, assim. Então, saber que eles... é o Daniel Ricciardo. E ele sorriu. Então, quer dizer que ele realmente gostou, sabe? É a marca dele, sabe? Então, ele ter sorrido da forma que a gente imagina que foi, da forma como ele contou que foi, pra gente já valeu muito mais do que qualquer coisa. Gente, isso é sensacional, porque realmente, como você falou, veio de uma ideia de momento de aproximar o que ele diz dos fãs, até porque era algo que você sentia necessidade e possivelmente outros fãs também sentiram, né? E resultou nisso. E como você disse, vocês estão completando 1 ano agora e o cara já sabe que vocês existem. Isso é muito legal. E 2 vezes, né? Porque a gente participou também do vídeo de Bem-vindo, né? De bem-vindo, E também foi uma loucura, assim. Vou contar rapidinho, porque também foi a nossa primeira grande coisa que a gente conseguiu, assim. Porque a gente viu alguém comentando, eu não lembro como foi direito essa primeira parte, mas alguém comentou que a McLaren estava enviando uma DM para as pessoas, convidando para fazer parte do vídeo de boas-vindas do Daniel. Falei, putz, a gente precisa estar nisso aí, caramba. A gente tem que estar nisso. Não tem como a gente não estar nesse meio. E aí a gente falou, eu mandei pras meninas e falei, olha só, tá rolando isso aqui. Mas tá rolando muito no off, porque tá sendo enviado na DM das pessoas. Eles não estão nem divulgando na timeline. Então, não vamos dar esparro que a gente sabe. E aí eu falei, o que nós vamos fazer? A gente vai enviar um vídeo disso da cara dura, ou nós vamos mandar um e-mail pra McLaren perguntando se a gente pode participar. E aí as meninas falaram, vamos mandar um e-mail perguntando. Eu acho que fica melhor pra gente do que chegar na cara dura, sendo que a gente nem foi convidado.
E aí nós enviamos um e-mail, todo bonitinho, falando quem a gente era, o que a gente tinha visto sobre a ação e perguntando se a gente podia participar, se a gente podia mandar o vídeo. E aí, no outro dia, a gente recebeu uma resposta da equipe de marketing da McLaren falando que a gente podia, que eles adorariam ter a gente participando e tudo mais. E aí, surto, né? O primeiro surto do dia. A gente recebeu o vídeo da McLaren. Aí a gente falou, então vamos gravar. Quem vai participar? A gente queria que todos participassem, mas as meninas ficaram meio com vergonha, então acabou sendo eu e Não a Mari. acredito que elas Aham. ficaram com vergonha. Ficaram. A Denise e a Laís ficaram com vergonha e não quiseram participar. Eu e a Mari somos as Meninas! caras de pau. E de não, vamos. E aí a gente gravou e, tipo assim, tava muito apertado o deadline. Tipo, a gente recebeu a mensagem, era 9 horas da manhã, a gente tinha até, tipo, 11 da manhã pra enviar o vídeo pra eles. Meu Deus. Era tipo assim, gente, vai. Vocês têm 2 horinhas pra enviar pra gente. E aí nós gravamos, enviamos pra eles no Dropbox, tudo bonitinho, como eles pediram. E beleza, nós ficamos falando, pô, mas não, se eles vão ver ou não, se a gente vai entrar ou não, aí já é outros 500 e a gente só vai ficar sabendo quando o vídeo sair. E nisso a gente não falou pra absolutamente ninguém, nós ficamos calados, segurando aquela coisa de fofoca, né? Que a gente vai fazer fofoca, mas não podia contar pra ninguém. Até que um dia, do nada, a gente recebeu uma DM da McLaren. A gente falou, meu Deus, Na Daniel Ricardo Brasil. no nosso perfil do Daniel Ricardo Brasil. E a gente, meu Deus do céu, a McLaren tá mandando uma DM pra gente. Porque quando você grava um vídeo, eles pediam o arroba e o nome, né? Das pessoas que participaram do vídeo. E a gente mandou o arroba do Ricardo Brasil, não mandamos os nossos pessoais. E aí eles entraram em contato, falaram, nós recebemos o vídeo de vocês já estão na edição, nós estamos fechando o processo de edição. A gente precisa só saber quem é quem. Porque, tipo, eu mandei os nomes, mas eles não souberam entender que o primeiro nome era o primeiro vídeo, o segundo era o segundo. Já pensou, coloca o nome errado, meu Deus. Aí eles vieram perguntar quem era quem. Eu falei, tipo, explicar, não, tipo, a Mariana é de cabelo curto, de óculos. Aí a Mara é de cabelo grande, sem óculos. Então, não coloquem errado, por favor. E aí veio. Aí o dia que saiu foi, tipo, muito legal. A gente ficou muito feliz de estar participando. A McLaren postou, foi ótimo. A Mari abre o vídeo, tipo, ela é uma das primeiras e eu sou uma das últimas. Porque eu fecho o vídeo fazendo o gui, hey. E aí eles colocaram por último e ela faz o Welcome Daniel, ela é uma das primeiras. E a gente já tava super feliz, tipo, uhul, tamo no vídeo da McLaren, desejando boas-vindas pro Daniel. Aí vem a parte da noite que ele posta o vídeo no Twitter e ele posta o vídeo no Instagram. Acabou. Meu Deus. Pra gente. Eu juro que a minha mãe teve que me dar um chá de camomila porque eu não parava de tremer. E não, gente, não é mentira. Tem vídeo, eu mandei vídeo pros meus amigos. Tá na minha galeria até hoje, eu não parava de tremer. Eu não sabia nem o que eu fazia. A gente simplesmente ficou em estado de choque. E a Mariana, ela tem problema no coração. Como que ela descobriu? No dia que o Daniel foi pro pódio, em Eiffel. Ela descobriu que ela tinha problema do coração, foi pro médico, chegou lá e ela realmente tinha. Então a gente ficou preocupada com ela. Tipo, Meu Deus, gente. é muita loucura. Ai, menina infarta por causa de ídolos. Socorro, já vejo as manchetes. É bem isso. Aí a gente, Mariana, tá tudo bem, né? Tipo, você pode ficar feliz, né? Pelo amor de Deus. Bota o trem no seu dedo pra saber se você tá bem. E foi assim. Então, tipo, já são quase um ano e 2 eventos, assim, que a gente tem muito orgulho de ter conquistado com o trabalho que a gente fez, sabe? Que a gente faz aí. Ai, eu fico muito feliz de escutar essas coisas. Agora me digam uma coisa. Se abrissem portas pra você, porque agora você tá trabalhando bastante com futebol, mas se abrissem portas pra você trabalhar com Fórmula 1, você iria? Ô, Rafa, cadê? Cadê a porta abrindo? Arruma minhas balas hoje! Porque, assim, quando eu tava pra sair da Globo, porque eu fiquei lá por 2 anos, fazendo estágio, e logo no meu finalzinho, como eu comentei antes, eu fui parar na Fórmula 1. Eu tive uma crise de identidade muito forte, muito grande, porque eu cheguei muito a duvidar de qual rumo que eu queria seguir realmente dentro do esporte. Esporte, óbvio, era o que eu queria fazer, mas eu falei, putz, será que eu realmente quero só fazer futebol ou se eu realmente quero trabalhar com a Fórmula 1 como um segmento de profissional? E assim, foi uns dias, uns meses bem desesperadores, assim, porque eu ouvi muitas críticas até mesmo de pessoas que eram próximas de mim, falando que eu tava saindo do futebol porque não tinha espaço no futebol pra mim.
E que eu tava indo pra Fórmula 1 porque seria mais fácil. E eu falei, putz, como seria mais fácil num esporte de nicho, onde no Brasil a gente não tem um lugar assim tão forte, um veículo que trabalhe tanto assim, tão perto quanto são as emissoras lá de fora, porque os veículos lá de fora, eles têm um contato muito mais direto com os pilotos, com as equipes, se comparado com o Brasil. Aqui a gente faz as coisas pautadas no que eles fazem lá. Muito raro você ver um veículo aqui fazer uma exclusiva, uma entrevista, conversar diretamente com os pilotos, sem ser, por exemplo, no GP do Brasil. Sim. Então, enfim, foi muito duro, ouvi muitas críticas, muita gente me perguntando por que eu tava fazendo isso, sendo que eu já tava muito consolidada no futebol. E assim, eu falei, quer saber? Eu não vou me colocar essa pressão, eu não preciso disso, eu vou seguir o rumo que a vida quiser me levar. Se for pra eu trabalhar como jornalista, ter a minha carteira, ter o meu diploma pra trabalhar como jornalista de futebol, eu tenho o meu projeto onde eu tô na Fórmula 1 de um jeito ou de outro, eu tô dentro dela, então eu não tô totalmente não representada por esse lado, sabe? E foi com esse pensamento que eu falei, então vou desencanar, vou seguir aqui de boa, vou viver minha vida, vou seguir meus projetos, e o que for pra ser, será. Então, assim, e o que é mais legal, que aí eu consigo conciliar os dois mundos. Eu falo de Fórmula 1, por exemplo, no mesmo programa que eu falo de futebol. Então, você não se afastou de nenhum, né? Você tá nos dois. Exatamente, eu consigo trabalhar com os dois, mais do que um seja bem mais profissional do que o outro, mas não deixa de ser uma forma de trabalho. Eu apuro, eu escrevo matérias, eu vou atrás, então não deixa de ser um trabalho jornalístico de qualquer forma. E em relação daí a questão de, por exemplo, a gente sabe, Isa, que você é fã do Daniel Ricciardo. Você acha que isso interfere de alguma forma no seu trabalho dentro da Fórmula 1? Porque assim, eu acompanhando a Fórmula 1, a gente vê tendências em jornalista. Tal jornalista gosta de tal jornalista não gosta de tal piloto. Então, eu acho que é até natural do esporte, do automobilismo de modo geral, a gente acabar apresentando isso e tal. Você acha que essa porta se abrindo, você trabalhando com isso, você acha que você conseguiria dividir bem esse lado seu fã Daniel e profissional jornalista? Estou escrevendo sobre Fórmula 1? Tranquilamente, até porque a gente tem que fazer isso no futebol. Todo mundo tem seu time do coração. Exato. Nossa, eu lembro que quando eu fiz a especialização em jornalismo esportivo, tipo, os professores olhavam pra gente e falavam, gente, a gente tem um time, sabe? A gente só, deixa de lado. Exatamente. E assim, a bagagem do futebol, ela te prepara muito bem pra isso. Porque querendo ou não, você vai ter que dar paulada no seu time, você vai ter que falar mal do seu time, você vai ter que investigar a sujeira do seu time. Então acaba que você fica calejado. Se você souber levar isso pra Fórmula 1, funciona da mesma forma. Eu posso torcer pro Daniel, mas se eu precisar criticar uma ação dele, eu vou criticar. Se eu precisar falar que ele não foi bem numa corrida e reconhecer quando foi um erro dele, eu vou saber fazer isso. Então, assim, é muito tranquilo. Da mesma forma que eu vou saber reconhecer os feitos que ele fizer, eu também vou saber reconhecer os feitos dos outros pilotos, porque são 20 pilotos no grid, não é só ele. Então, você tem que saber ter muita cabeça no lugar também para entender que o esporte não é composto somente pela pessoa que você gosta ou desgosta. A partir do momento que você veste a camisa de uma emissora, de um portal, enfim, que fala disso de uma forma geral, você tem que entender que as suas escolhas, elas ficam um pouquinho em segundo plano e você passa a seguir uma linha editorial, você passa a seguir ordens, a respeitar as pessoas, a respeitar o seu chefe. Então, assim, eu escrevi pro Globo Esporte, escrevi pra Fórmula 1 várias vezes lá no Globo Esporte, e nenhuma delas foi sobre o Daniel. Eu escrevi sobre o Nico Hülkenberg, eu escrevi sobre o Silverstone, escrevi sobre o Lewis, escrevi sobre gente batendo McLaren nas ruas de Mônaco, e nenhuma delas foi sobre o Daniel, entendeu? Então, assim, é muito tranquilo, porque eu sou uma fã do esporte acima de tudo. Então, de qualquer forma, escrever sobre qualquer um que seja, dentro da Fórmula 1, pra mim, é um prazer. Então, tipo, é muito tranquilo falar ou não dele, é muito tranquilo. Muito legal. E é um depoimento bem importante aí pra também quem tá escutando aqui o programa, porque realmente as pessoas, elas têm meio que um pé atrás, achando que a gente, como eu disse ali no meio, eu também tenho meu favorito. E as pessoas realmente têm um pé atrás,
achando que a gente não consegue dividir isso. Tipo, separar esse lado que chega a ser natural do ser humano, né? Até quem não tem, vamos dizer, um favorito, em algum momento vai ter um favorito, assim, eu não tenho um ídolo. Mas, assim, tô assistindo a temporada. Você vai acabar pegando apreço por alguém ou por alguma equipe, né? Então acaba sendo natural. Não tem como. É impossível, né? Faz parte do esporte. E a gente ser jornalista não deixa de ser humano, né? Não, exato. O pessoal acha que a gente, tipo assim, virou jornalista, você tem que desligar de tudo. Você não pode gostar de ninguém e nem desgostar de ninguém. Porque se você gosta de um e fala mal do outro, mas é porque você gosta daquele. Você não gosta do outro. Então, assim, a gente também é gente. Nós somos seres humanos, nós temos gostos, a gente também tem nossas torcidas. Mas é saber ser profissional acima de tudo, que é o caminho. E assim, igual, muita gente pergunta, mas o trabalho que vocês fazem é fanbase. Mas tem o nosso trabalho, principalmente do meu lado, né? Porque eu sou a jornalista do grupo. Por exemplo, saber o que dá, o que é noticiável, o que não é noticiável. Porque nem tudo é notícia, sabe? É saber separar o que a gente pode falar em vídeo, o que a gente pode dar em texto, o que a gente pode dar em um tweet, por exemplo. Então, assim, essa é uma questão que as pessoas não entendem, porque acham que é, tipo, pegar tudo que ele fala e jogar essa chuva de informações e jorrar informação em cima das pessoas. E não é assim. Existem os critérios de noticiabilidade do que é notícia e o que não é. O que chama a atenção do que não chama. Então, tem todo esse trabalho, além de que a gente redige matérias. Não só traduzir, pegamos lá o Ctrl+C e Ctrl+V. Não, a gente faz as nossas matérias pelas falas que ele fala, a gente faz análises aos domingos das corridas, não só aos domingos, sexta, sábado e domingo, a gente faz uma análise do que a gente viu na pista. Então, assim, tem todo um trabalho jornalístico atrás disso, até porque eu pensei, poxa vida, aqui é uma oportunidade também de eu continuar exercendo a minha profissão falando da pessoa que eu gosto. E assim, nos nossos textos, a gente destaca as coisas positivas, mas a gente também bate quando tem que bater, entendeu? Então, assim, por mais que a gente possa ser um pouquinho mais apegada e falar um pouco mais da pessoa que a gente gosta, a gente também sabe ter um lado crítico. Não é só passar a mãozinha na cabeça como muita gente acha que é. Eu te chamei exatamente pra isso, pra você poder falar e explicar isso, porque eu realmente vejo que as pessoas às vezes não entendem esse ponto. Então é muito legal você estar trazendo esse depoimento aqui. E eu não quero que as outras pessoas fiquem magoadas, porque eu acompanho aí a maioria dos canais de fãs de piloto, o portal do Vettel, o Hamilton Brasil, o Norte do Brasil, eu acompanho, mas eu acho o de vocês o mais completo, eu acho sensacional. Por isso que eu tô te chamando aqui, que eu queria que você desse esse depoimento mesmo como profissional, porque realmente te ajuda nisso, né? Te ajuda no crescimento profissional. Então, assim, eu fico muito feliz de você ter aceitado, Isa, conversar aqui comigo e tá falando exatamente o que eu esperava que você tivesse. Eu não tô tentando induzir, mas você conseguiu passar o que eu queria que as pessoas conhecessem do projeto, de não pensar que são um grupo de meninas que são fãs de um piloto e estão falando dele. Não é. É realmente um projeto que é profissional, que é feito com muito amor e muita dedicação. Então, assim, pra finalizar, eu queria que você, sei lá, falasse uma mensagem pra quem também sente essa vontade, vamos dizer, eu sou fã de tal pessoa e eu não vejo tanto afeto, gostei de começar algo assim, o que você teria a dizer pra essa pessoa? Faça. Porque a gente só... Simples, faça. Faça. Assim, dá trabalho, a sua vida vai virar uma confusão. Principalmente se ele for um piloto McLaren, né? Porque a McLaren não dá um descanso pra gente. É conteúdo atrás de conteúdo. Mas faça, porque vale muito a pena. Você se sente muito mais perto daquela pessoa. E aí, independente da forma que você fizer, não tô falando que o que a gente faz é o melhor, do que o outro faz é melhor, não. A gente encontrou a nossa forma de trabalhar. A gente quis fazer um trabalho mais profissional do que fanbase, propriamente falando. A gente queria ser um canal de comunicação, a gente ser reconhecido. Nós estamos trabalhando para ser reconhecido como a principal ponte e o principal canal do Daniel no Brasil. Se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir alcançar esse nosso grande feito. Mas assim, você se sente muito mais próximo da pessoa que você gosta, do piloto, seja quem for. E assim, o feedback que com o tempo você vai recebendo das pessoas agradecendo, falando, poxa vida, eu sempre procurei
um lugar assim onde eu encontrasse outras pessoas que gostam da mesma pessoa do que eu, encontrasse um lugar que falasse comigo, que me trouxesse as coisas sem eu ter que ficar procurando, cavando, é muito gratificante. Então a questão do portal, aí eu acho que eu falo pela maioria que tem e que eu conheço, que são os donos de portais e ADMs e afim, a gente faz mais por vocês do que pela gente. Porque seria muito mais cômodo a gente pegar e não fazer nada e falar, eu sei como achar as coisas e vou procurar. Mas não, a gente pega, a gente traduz, a gente legenda, a gente faz tudo para que as pessoas tenham esse acesso e consigam, e não sintam a falta que a gente sentiu quando a gente viu que era uma boa oportunidade de criar um portal. Não é por fama, não é por dinheiro, não é por nada, porque isso a gente não tem. Capaz a gente vai conseguir ficar rico, enfim, alguma coisa assim. Então faça mesmo, porque é muito legal. Você se sente muito útil fazendo uma coisa boa, tão altruísta e tão de graça, assim, pra alguém. Ai, obrigada, Isa, por participar. E agora, por favor, onde a gente pode te encontrar, seja no Daniel Ricardo Brasil, aí conte suas redes sociais pra gente poder encerrar. Então, vamos começar por partes. Eu, Isamara, a Isamara que fala de futebol, Fórmula 1, MotoGP, NFL, tudo que vocês imaginam. Eu tô no Twitter e no Instagram como IsaMfer_. E o Ricardo Brasil tá nas redes sociais como @RicardoBrasil com Z, tanto no Instagram quanto no Twitter. E o site também, ricardobrasil.com.br. Muito obrigada, Rafa, pelo convite. Eu adorei. Foi um papo, assim, muito diferente dos que eu já participei. Eu amei. Ai, obrigada, Isa. Eu fico feliz que você tenha gostado. E, por favor, sigam a Isa, porque o trabalho dela é sensacional. Até pra você que não é fã do Daniel Ricardo, mas quer conhecer o cara, sigam lá. E claro, sigam a Isa também, porque ela é uma pessoa sensacional e ela sempre tá trazendo conteúdo de tudo pra vocês. Eu fico por aqui também. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou GaraDef1 em todas elas. E também o Punta Talks. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigada por terem ficado aqui. Espero que tenham gostado do programa tanto quanto eu gostei. Até a próxima. Tchau! Você escutou Punta Talks.